Começou. Valendo! Começou! Bom Oi, alunos! dia, Alunos professora. educados, lindos! Bom gente, dia. Tudo Bom bem? dia. Quanto Vocês- tempo para uma semana? Bom. Nossa! gente, vamos lá. Compartilhei aqui a tela com vocês, acho que deve estar carregando aí um pouquinho. Ainda tá carregando. Tá carregando, né? Não vou nem falar nada para quem já tá riscando a tela, hein? Não vou nem falar. Nossa, Bom, agora acho que já foi a tela aí, então vamos lá, gente. Opa! Então, a gente estava falando, acho que ficou faltando só, a gente estava falando um pouquinho sobre rochas sedimentares. E aí, o que acontece com as rochas sedimentares? Elas são formadas justamente a partir de sedimentos, certo? Então, a gente falou, aqui das metamórficas, a gente falou, lembra que eu falei que o piso lá da escola é assim? Da ardósia? Sim. Lembra? Beleza. Então, as rochas sedimentares, o que acontece? O que é o intemperismo? Alguém lembra das aulas de geografia? Eu lembro. Não, olha, a gente ainda não viu isso em geografia, é sempre primeiro em ciência. Intemperismo. Ah, tá, entendi. Não é quando os fragmentos se juntam? Fragmento de alguma coisa se juntam? O intemperismo é a ação dos ciclos naturais, então a ação de chuva, dos ventos, da água dos mares, né, que bate nas pedras, nas rochas e causa erosão. A erosão, aí a erosão é a fragmentação. Então, esse sedimento, imagina que tem lá uma rocha bem grandona, e aí essa rocha tá lá, milhões de anos. Só que nesses milhões de anos tá chovendo, tá vazando vento, às vezes essa rocha tá perto. Sabe na praia quando tem aquelas rochas assim, que fica a onda batendo ali, sabe? Sim. Isso ajuda o processo isso também faz parte do processo de intemperismo, de erosão. E aí o que acontece? Eu silenciei o chat, porque vocês estão falando de coisa que não tem a ver. E aí, como ao longo do tempo, né, esses fragmentos que vão se soltando dessas rochas, né, que pode ser ou a rocha magmática ou pode ser uma rocha metamórfica, esses fragmentos vão se juntando, né, vão sendo arrastados, às vezes pelo vento ou pelas águas mesmo, vão se juntando e vão formando outras rochas, que aí são as rochas sedimentares, formadas a partir de sedimentos de outras rochas. Então, uma rocha, por exemplo, metamórfica e uma rocha magmática pode se tornar uma rocha sedimentar. E uma rocha sedimentar, depois de muito tempo, também pode ser uma rocha metamórfica, porque a rocha metamórfica não é uma rocha que sofreu transformação. Sim. Qualquer rocha pode sofrer transformação. Então, a sedimentar pode virar magmática, e a magmática pode... falei errado. A sedimentar pode virar metamórfica, a metamórfica pode virar sedimentar, e assim vai acontecendo esse ciclo das rochas ao longo dos milhões de anos. Tudo isso demora muito para acontecer, por isso que a gente fala que esses recursos, né, que a rocha, a gente acaba utilizando isso na nossa vida, no nosso dia a dia, esses recursos, eles são não renováveis. Alguém lembra qual que é a diferença do não renovável para renovável? Renovável não é quando aquele recurso se renova no tempo de vida humana? Isso. Não renovável é aqueles que demora muito para renovar. Exatamente. Então, por exemplo, se uma coisa demora 50 anos para se renovar, tudo bem, a gente vive até os 50 anos, né? A vida, beleza. Agora, uma coisa que demora milhões de anos para renovar, pode ser que a gente nem esteja mais aqui. Né? Pode ser não, né? O planeta já tenha sofrido alguma transformação, enfim. E algumas vidas deixem de existir. E aí, gente, espera só um pouquinho, rapidinho. Professora, Se mais uma vez deixar de existir, eu vou ficar puto. Professora, tem uma frase que eu sempre escuto. Posso falar qual é? Pode. Eu tenho duas dúvidas. Não consome 3 vezes mais do que o planeta faz. Ele consome 3 vezes mais rápido do que o planeta faz. Se o planeta faz uma coisa, o ser humano consome 3. Não foi o professor que disse isso? Não, deixa. Ele mesmo. Bom, não sei quem disse, mas tá certo. Fala, Augusto.
Professora, então intemperismo quer dizer o processo de erosão da rocha. Isso, é isso. Tá. Temperismo é o processo de erosão. Fala. E as rochas sedimentares, elas já prontas, elas já formadas, elas podem se dividir e se formar de novo? Por exemplo, essa daí, ó, que tá aí, ela já foi vários fragmentos que se Essa que tá juntaram, com um certo? buraco aqui no meio? Ela pode Tá. se tornar outra? Um pedaço dela pode se Pode. juntar de novo? Pode, porque, por exemplo, ó, uma rocha metamórfica numa rocha que sofreu transformação, metamórfica não vem de metamorfose. Ou Sim. seja, qualquer rocha pode ser uma rocha, pode se tornar uma rocha metamórfica com o tempo. A rocha metamórfica vem de uma rocha que sofreu transformação. Se uma rocha sedimentar sofrer transformação, vira uma metamórfica. Se uma rocha metamórfica passa por processo de erosão, né, ao longo do tempo, ela pode se tornar uma rocha, os fragmentos dela, né, podem se tornar uma rocha sedimentar, tá? E tanto faz, qualquer uma dessas rochas, ao longo dos milhões de anos, também podem voltar para as camadas mais profundas da Terra e voltar a ser o quê? Magma. Certo? Então, imagina que tem algum lugar lá, enfim, uma rocha, uma montanha lá, uma costa rochosa, e ao longo dos milhões de anos, aquilo vai ficando aquilo vai sendo encoberto, e aquilo vai sendo como se fosse colocado para baixo, sabe? Com a ação do tempo, enfim. E aí, quando isso vai sendo colocado para baixo, pode ser tão para baixo que ele volta a virar magma, pode voltar para as camadas mais profundas, né? E volta a ser magma. E aí o ciclo começa de novo, que esse magma sobe, vira rocha magmática e assim sucessivamente. Por isso a gente chama de ciclo das rochas. É uma coisa que não acaba, né? Demora muito para acontecer, mas é um ciclo, ele não tem fim. Tá? É um ciclo de milhões de anos, mas não deixa de ser um ciclo. Fala, quem quer falar? Certo, obrigada. Mais alguém? Não. Não? Então, beleza. E aí aqui, ó... Oi, fala. Eu fiquei com dúvida nessas montanhas arco-íris aqui no Peru, porque eu não entendi como que ela aconteceu, que ficou assim tão colorida. Essas rochas arco-íris. Gente, as cores, na verdade, dessas rochas aqui, que são bem bonitas e tudo mais, pode ser pela mistura, né, de diferentes sedimentos. Então, a gente tinha várias rochas de cores diferentes que se juntaram e ficaram nessa formação. Também tem a ver um pouco com o jeito que a incidência do sol, sabe? O jeito que o sol bate, reflete nessas rochas, daí fica com essa cor do jeito que tá, né? Tá bonito aí. Mas é isso, são fragmentos de diferentes cores já, então quando eles se juntam já fica, né, várias camadas de cores diferentes. E aí com a ação do sol, da luz solar, do jeito que reflete pra gente, reflete nessas cores. Bonitas assim. Mas isso é um processo natural. Parece que foi pintado à mão, né? De Mas é verdade, para vocês verem, né? A natureza, No Brasil tem ela é a uma própria também, não tem? artista dela. Rocha assim colorida? Não sei. Pode ser que tenha. Mas eu não Alguém sei. gastou uma geração de família inteira para pintar isso, né? Já pensou? Bom, aí aqui, ó, eu coloquei um pequeno gráficozinho, não é gráfico, né? Um ciclo aqui para mostrar mais ou menos o que acontece. Então, ó, as rochas, vamos começar aqui pelas rochas ígneas, né? Que são as magmáticas. Então, a gente tem as rochas magmáticas aqui, que podem sofrer também, né, o processo de intemperismo, sedimentação. Tá um pouco embaçadinho aqui na imagem, mas dá para entender. Então, ela sofre o processo de intemperismo, de sedimentação e transporte. Tem um outro slide que eu vou explicar melhor isso aqui. E aí, esse transporte são esses fragmentos que vão sendo levados, né? Esses sedimentos pequenininhos que vão sendo levados. E aí, essas rochas ígneas podem virar rochas sedimentares. Também pode acontecer dessas mesmas rochas ígneas sofrerem essa transformação, né, na sua composição e virarem rochas metamórficas. Aqui, ó, passa por processo de transformação ou metamorfismo e viram rochas metamórficas. As rochas sedimentares, por sua vez, elas podem virar
rochas metamórficas também. E as rochas metamórficas também podem virar rochas sedimentares. E aqui o que eu falei delas voltarem a ser magmáticas é isso aqui, quando acontece a fusão. Fusão, gente, vocês lembram quando a gente falou dos estados da matéria lá atrás? Que tinha solidificação, condensação. Lembra disso? Quem lembra o que é fusão? Eu não lembro dessa parte, Pro. Alguém lembra? Professor, você está perguntando se eu lembro, Pro? Não, perguntando se alguém lembra. Eu perguntei para todo mundo. Não, Pro, não lembro, não. Tá, eu vou lembrar vocês então. O processo de fusão é quando a gente tem um sólido, no caso, as rochas, e elas se tornam líquidas, né? No caso, elas voltam a ser o magma, que é o que eu falei. Então, elas deixam de ser rochas sólidas, né? Que a gente está acostumado, elas vão sendo empurradas, né, para baixo, até elas chegarem nas camadas mais profundas. A camada mais profunda tá o quê? Quente. Essa quentura, né? Essa alta temperatura vai ajudar com que essa rocha fique em outro estado, que é um estado mais líquido, mais pastoso, e ela volta a ser magma. E aí o ciclo recomeça. E assim sucessivamente para sempre. Oi? Antes que o André fale aquela coisa sobre pastoso, ia ser legal se eu pudesse. Ia ser legal se a gente pudesse acompanhar, tipo, esse negócio. Mas, tipo, indo mais rápido, né? Tipo, ela Se tá fosse ali, mais rápido, né? dentadura, depois Professora, ela. você usou esse processo como exemplo a água? Não, tô falando de rocha mesmo. Da Não, fusão. tô falando, quando você falou da fusão, você usou o exemplo da água, não foi? Quando eu falei lá atrás, falei de água. Mas Sim. isso assim, solidificação, fusão, todos esses processos de mudança de estado da matéria podem acontecer com qualquer matéria. Com água, com rocha, com metal, com gases, com qualquer matéria. A gente consegue deixar um gás, mudar a matéria de um gás, por exemplo. Ele deixa de ser um gás para ser um líquido. Entendeu? Professora, calma aí. Vocês já ouviram falar em nitrogênio líquido, não ouviram? Sim. Já. Então, nitrogênio não é um gás? É. Só que se você abaixa muito, 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 muito a temperatura, ele vira líquido. Que estranho. É que a gente assiste Vlad, ele coloca umas fechaduras. Bom, Muita coisa. Nossa, beleza até aqui, né? Sim. Professora, é só ver Oi. o vídeo do Manual do Mundo que eles postaram, que eu me lembro de como é feito o gelo seco. Aí, tá vendo? Vídeos de curiosidade. Bom, Eu também. dito isso aqui, então, coloquei só esse slide para falar um pouquinho sobre o processo de diagênese. Isso que a gente falou tudo aqui tem um nome, e esse nome é diagênese. Não tudo que a gente falou, né, na verdade. Diagênese é o seguinte, ó. Imagina que os sedimentos lá das rochas, tá vendo? Os sedimentos pequenininhos aqui foram lá fragmentados por causa da erosão. Beleza. Aí, essas rochas, esses sedimentos, eles estão perto de lugares que tem água. Vamos pensar naquelas rochas que a gente vê lá perto de quando a gente vai pra praia, sabe? Que tem areia, mas aí você olha lá no fundo, tem sempre umas rochas assim. Beleza, então imagina que a gente está falando dessas rochas. Aí elas sofrem processo de erosão e sedimentação. Aí esses sedimentos vão ficar aí provavelmente próximos da água. A gente está ali na praia, então vai ficar num lugar que é úmido, tem umidade, tem água. Ai, meu Deus, vai acabar a aula, 10 minutinhos. Aí, esse sedimento, essa água vai fazer o quê? Conforme ela vai se misturando, olha, sedimentos vão se misturando na água, a água vai se misturando nos sedimentos, vai formando um tipo de cimento. E aí, esse cimento faz com que esses sedimentos se grudem. Dá uma olhada aí na página 100, 100 não, ó, 396. Tá vendo essa imagem aqui de cima? Tá assim, ó, sedimentos consolidados durante a formação de uma nova rocha. A primeira rocha que tá aqui em cima. A primeira pedrinha aqui, ó. Tá vendo? São várias pedrinhas, que tudo grudada. Dá pra ver que tá grudando aqui, ó. que página? 386, gente. Ah, 386. Não, é a pedra que eu falei que parece com a minha, né? Exatamente. Então, oi. E como a rocha na cimentação, ela pode virar a rocha que
são sedimentos de novo? Pode. Tipo, depois que ela já tá assim, se ela pode sedimentar de novo? Pode. Como? Demora, tudo isso demora bastante. Porque ela vai continuar sofrendo o processo de erosão. Não tem como essa rocha se proteger. Ela vai ficar lá exposta a todos esses efeitos que eu falei da natureza. E ela vai se sedimentar de novo. E isso vai continuar acontecendo para sempre, entendeu? Ah, bom. Não tem como proteger a rocha. Falar, não, agora eu vou colocar ela num plastiquinho aqui, ó. Ela Professora, ficar protegidinha. Ela vai continuar sofrendo esse processo de intemperismo. E aí, esse ciclo vai continuar. Todo mundo, não sei se vocês já viram como que é feito o cimento, né? Quando, sei lá, se você já passar na frente de alguma obra, alguém já fez obra em casa. O cimento, ele vem em pozinho, assim. E aí, quando você joga água, ele vira uma massa. sei, Ah, eu já vi. E é isso acontece na natureza. Então, esses sedimentos pequenininhos, conforme entra água, ele vira cimento. Por isso que gruda todas as pedrinhas juntas. Professora, Entendeu? então a água, ela meio que amola as rochas para ela ficar se juntando? Meio que uma molhadinha e fica mole? Não, Como se fosse assim? vamos pensar que essa água, quando ela entra em contato com esses sedimentos, são sedimentos bem pequenos, tá? Se eu colocar uma pedra, Sim. sei lá, de uma bitela enorme na água, ela não vai ficar mole. Mas se eu misturar vários sedimentinhos bem pequenininhos de pedras, né, de rochas, e misturar com a água, aí ela vai virar uma misturinha que vai ser esse cimento aí. São sedimentos bem pequenininhos. Então deixa a rocha bem pouquinho mole, né? Aí elas começam a se misturar, batendo. Não é que tipo isso, aí elas vão grudando uma na outra, assim, ó. Sim. E aí depois, com o tempo, né, esse cimento vai acabar secando, e aí quando seca tudo, ela tá desse jeito que a gente vê aqui no livro. Sedimentada, toda grudadinha e seca. E o que brilha uma rocha dessas? Professora, tem gente que essas assim não é tão difícil de quebrar. Se taca no chão com bastante força, dá pra fazer. É verdade, eu fiz isso. Na arquitetura tem gente que faz casa com cimento, não só madeira. Tem gente que faz com cimento mesmo. Não, aqui no Brasil a gente usa muito cimento. Esse negócio de fazer casa com madeira, essas placas, assim, essas coisas, é mais comum lá nos Estados Unidos. Aqui a gente faz cimento em tudo. A minha irmã faz com madeira. Fazia, né? Faz uma mesa, taca cimento no Não, dá pra fazer. Mas aqui no Brasil é mais comum a gente usar cimento. Tem casas de vários tipos, mas aqui a gente costuma usar cimento. Pelo menos para fazer as bases, né? Coloca aquelas vigas, aí vai cimento. E depois pode preencher com madeira. Mas não é tão... isso. Fala, mas alguém ia falar? O Pedro? Oi. Faz uma mesa, taca cimento no negócio. Taca cimento em tudo. Gente, dá para fazer um monte de objetos de decoração com cimento, sabia? Vasinhos de planta, banquinho. É bem legal. E cimento não é tão caro. Oi? Professora, tem gente que pega, sabe aquelas luvas de médico? Tem gente que pega... enche de cimento e faz tipo um negocinho para colocar assim, né, as coisas. Chaves. Eu já vi também. Eu já vi. Dá pra gente fazer também umas coisas assim com cimento ou até com gesso. Acho que gesso é mais barato que cimento. Eu vou dar uma olhada. E aí, quando a gente for fazer, a gente pode fazer uma brincadeirinha aí. Fazer umas atividades lúdicas com cimento, tá bom? O fóssil já tá bom por enquanto. Bom, não vai dar tempo de eu corrigir todos os exercícios, porque faltam 3 minutos para acabar a aula. Mas eu queria saber se todo mundo entendeu até aqui. Beleza, né? Rochas sedimentares. É um processo que é infinito. Ele não acaba. Aqui eu coloquei um ciclo, ó. Então, aqui, ó. Intemperismo. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá. Intemperismo. Amanhã a gente tem mais 2. Aí amanhã dá tempo de fazer mais coisa. Então, tem aqui, ó, intemperismo, erosão, o transporte que esses sedimentos vão sofrer. Aí eles vão se sedimentando, um vai ficando em cima do outro. E aí tudo isso forma esse processo de diagênese, que é formar essa pedrinha que tá aí no livro que eu mostrei para vocês, da cimentação. Tá bom? Tá. Isso aqui já é outra coisa, isso aqui já é fóssil. Então, ó, amanhã vamos falar sobre fósseis. Tô, André? Não, deixa. Que antes você não tava me ouvindo. Não, agora eu tô. Tá com fone?
Professora, Eu tirei e coloquei de novo. Ah, agora foi, então. Fala, Felipe, fala. Não, não é o Felipe que tá como me que o chamando. vídeo vai ser Não, postado no YouTube? Como que o vídeo vai ser o quê? Quando? Arquivo do vídeo e posta no YouTube. Ah, tá. Eu não entendi a pergunta do Felipe. O que você falou, Quando o Felipe? vídeo vai ser postado no YouTube? Que vídeo? Esse da aula de hoje? Aham, Hoje. hoje. É, Porque assim que a já nossa tem aula. aula. É, não, depois eu posto a parte da tarde, aí eu coloco, aí eu mando o link pra vocês. Todo dia a gente faz isso, hein? Manda lá no grupo. É, a professora acabou de mandar lá no grupo. Ó, então é o seguinte, amanhã vamos falar um pouco sobre fósseis. Eu vou dar uma dica de jogo de celular pra vocês. Pode mandar. Mas só amanhã, Não, fala então não pode faltar. Não tá pode deixando faltar da aula de suspense. amanhã. Não, vou Não, deixar no meu. suspense. É um jogo que eu jogo, inclusive. Estava jogando antes da nossa aula começar. E aí eu vou passar para vocês. Tem a ver com a matéria de amanhã, então amanhã eu falo, tá bom? O único jogo Quem que eu quiser sei saber que qual é o jogo, vai ter que assistir a aula. Quem não assistiu, eu vou até tirar o slide que tá a dica para não ver qual dica que é. Tem que assistir a aula, tá bom? Tá, vou ver, já Então vou vejo pesquisar vocês esse amanhã. Não, professora, tem que ser hoje. Não, só Não deixa amanhã. no suspense, fala. Não faltem. Fala. Ô, professora, Ainda falta 2 minutos intervalo. pra tranquila da frente. professora, Oi. quando a gente vai fazer atividade com cimento, as pessoas vão passar assim na rua e vão falar, eita, um monte de pedreira aí, ó. Fala, não, meu filho, isso aqui é atividade. Eu vou virar um geólogo. Fala pra ele. Eu não. Onde Talvez, pedreiro? né? Vai que eu acho um T-Rex no meu quintal. Vai que você acha algum osso no seu quintal, não é verdade? É, né, prof? Se o Pedro achar, vai ser muito sem graça. Pedro, se você achar, não é pra compartilhar com ninguém. Jogos de geologia. Capaz dele Qual o achar. nome do negócio? Eu achei um monte aqui. Pode ser. Vai aparecer um monte, mas não sei se é o mesmo que o meu. Tomara que você não ache. Jogos de foto. Pedro, se você achar, me passa aí o nome do jogo. Não é pra passar. Eu vou cortar a internet do Pedro, pra ele não precisar de jogo. Eu também vou pesquisar, então. Como Achei vocês um estão sem dinossauro. graça. Deixa eu ver qual que é. Dinocash, algo não sei o quê. Ah, não é esse. Yes, não é esse. Então eu vou cancelar, calma. Bom, Eu coloquei vejo jogo vocês de amanhã, foto. gente. Tchau. Vocês têm 20 minutos de intervalo É, aí. e dinossauro? É e dinossauro? Não! Parque do dinossauro? Acho que o mineral. Acho que o mineral. Tchau, gente. Beijo. Vejo vocês amanhã, tá bom? Ô, Brucena, só aparece 2 pra mim. Os 2 são pagos. Não é pago, é de graça. Não gosto de nada pago. Tudo de É graça. porque é Apple. Apple tem que pagar tudo. Pra saber que jogo é. Professora, é o meu geologia é, pô. estrutural? É geologia. Acabou, Até tchau. amanhã. Tchau. É esse, né, pro? Vou É esse, chamar. né? Não Geologia vou falar, estrutural? não vou falar. É esse, né? É esse, Tchau. O Pro, Tchau. rapidinho. Esse daqui, Tchau. ó. Calma, deixa eu colocar. Não. Mas eu vou abaixar porque é interessante. Baixa sim aí, se vocês acharem legal. E aí amanhã a gente troca ideias de jogos, tá bom? Certo. Beijo, Tchau, gente. Pro.